Esta série, de facto, é muito rica porque suscita dúvidas e também não dá grandes respostas, o que é bom, põe-nos a pensar. Depois, a forma de prevenir isto tem que haver limites e tem que haver regras, porque todos nós somos potenciais, digamos assim, psicopatas ou antissociais. E tem que haver também de ser transmitida na educação, quer na escola, quer nos pais, alguns conceitos ético-morais. Tem que haver a distinção entre o bem e o mal. Não podemos cair na tentação de um subjetivismo moral. Não pode ser, quer dizer, há regras. E isso faz parte da educação, porque ajuda a pessoa a estruturar a sua personalidade, não é? A ética não limita a existência humana, mas facilita a nossa convivência e a nossa integração social. Depois há aqui um tema muito importante que é a desconexão, falta de comunicação entre gerações, pais e filhos, que é muito bem tratado na série. Sim, mas que sempre houve, não é? Há sempre... Que sempre houve, mas há formas de tentar mitigar isso. E a forma de mitigar isso é tentar aumentar a comunicação entre gerações. Um dos momentos importantes para que essa comunicação aconteça é, por exemplo, a hora de jantar, em que os pais e os filhos devem tentar partilhar como é que correu o dia, o que é que aconteceu, inclusivamente verem os próprios pais a comunicarem entre si, porque esse processo também é um processo de aprendizagem. O que é que assistimos muitas vezes? Muitas vezes a televisão está ligada, ou não há esse encontro, há desencontro, ou então às vezes há o jantar dos tabuleiros, que também teve muito em voga nos Estados Unidos, cada um janta à hora que quer, à hora que mais em frente à televisão, com a televisão ligada, e isso de facto não é bom, porque se eu não souber o que é que se passa com os meus filhos, não os conheço, há um desconhecimento, não há intimidade sem partilha, sem informação. Depois há outra coisa que me chocou na série, quer dizer, que tem a ver com o facto do pai dizer que não entrava dentro do quarto porque a porta queria respeitar a privacidade. Nas casas de famílias não há portas fechadas, não é um hotel em que se põe à porta não incomodar. A porta pode estar encostada, mas não pode estar fechada. Os pais podem e devem entrar nos quartos dos filhos, porque não devem ser polícias, obviamente, a intenção não é policiar, mas é acompanhar e estar presente. Portanto, tudo aquilo que se passa na casa de família, as portas têm que estar abertas, porque essa comunicação tem que estar presente. De outro modo, cria-se barreiras que depois, com o tempo, amplificadas pelas redes sociais, e não só... As pessoas hoje em dia gostam muito de criar estereótipos e novas tecnologias novas, como o incel, que são os celibatos involuntários. Isto são fenómenos restritos, microscópicos, quer dizer, que existem, mas que de facto não têm a dimensão nem a projeção que podem ter outro tipo de situações. Habitualmente estes indivíduos não são propriamente agressivos, no sentido do termo. Juntam-se mais em comunidades, em fóruns, a lamentarem-se a sua infelicidade, o seu infortúnio, a sua ansiedade, a sua angústia, vitimizando-se, ou seja, aqueles grupos servem um bocadinho de consolo recíproco. Não há provavelmente uma agressividade associada a este tipo de pessoas. Agora, já não é o mesmo que acontece com a masculinidade tóxica, que são de facto, são grupos mais agressivos, isso sim, em que de alguma forma foi instigado pelaquela figura pública que esteve presa agora na Roménia, o Andrew Tate, não é? Foi acusado de exploração sexual e de abuso em relação às mulheres, de misoginia, etc. Isso sim, em que a masculinidade é apresentada com um conjunto de critérios, de regras, em que um homem, para ser homem, tem que colocar as mulheres numa posição de subserviência, tem que ter desportos violentos, tem que ser competitivo, etc. É, digamos, uma masculinidade prescrita. Mas, isto é curioso, eu estive a pensar sobre isto, como em tudo nas sociedades, quando se cai para um extremismo, mais cedo ou mais tarde surge outro extremismo em sentido contrário, o tal movimento pendular que eu falei no meu artigo no Observador. O que é que isto pode resultar? Durante anos tivemos uma promoção de papéis de género relativos, flexíveis e com um certo radicalismo, que foi a ideologia do género, não é? Em que os papéis masculinos e femininos deixaram de estar delimitados. Inclusivamente se defendeu os chamados papéis de género fluido. Ora, provavelmente, a masculinidade tóxica pode ser uma resposta no outro polo, no outro extremo oposto a isto, não é? Que é mais hermética, mais fechada e que, de facto, também não é saudável. Outro aspecto da série que eu achei que é muito importante, muito interessante, é a questão da família. Aquela família, aparentemente é uma família, e é uma família normal, com todos os defeitos, com todas as limitações, portanto, eu revi-me naquela família, portanto, acho que podia ter acontecido comigo, não é? Mas a família, há um aspecto muito interessante que é a família, apesar de tudo, não abandonou o filho, não é? Apesar da situação que aconteceu, não é? Não vou estar a fazer spoiler, não é? Sim. Mas
há ali uma autocrítica, um momento de autocrítica muito interessante e de avaliação daquilo que fizeram, em que presumo que era a mãe que dizia que nós devíamos ter percebido e impedido. Isso é bom, fazer essa reflexão, e acima de tudo foi muito bonito, e acho que é uma mensagem de esperança que foi dada na série, quando eles quando havia ponderado mudar de cidade, dizer, nós não vamos mudar de cidade, porque o Jamie, que penso que é o protagonista, Sim. é nosso. Ou seja, independentemente do que acontecer a um filho, o que acontecer a um irmão, até pode ser a coisa mais horrível, pode ser um crime cometido, a família nunca abandona os filhos. Às vezes há um excesso de psiquiatrização dos comportamentos humanos. E há ali uma tentativa bem feita por parte da psicóloga na série, tentar dar uma explicação elaborada, um diagnóstico, que acaba por ser às vezes excessivo, porque pode-se cair numa tentativa de excesso de compreensibilidade e de justificação para aquilo que muitas vezes é simplesmente um comportamento do ponto de vista ético e moral errado, ou seja, não temos que patologizar tudo, embora houvesse ali, claro, evidências de que estávamos perante uma personalidade perturbada, provavelmente uma potencial personalidade antissocial. É isso que acontece quando há uma agressividade latente, enorme, e havia momentos, de facto, em que ela era bem manifesta. E há outra coisa que também é extremamente perigosa nestas situações, é quando não há, isso nota-se nestes minutos, que é assustador quando não há culpa ou não há arrependimento. Porque é a culpa e arrependimento que depois é transformador, quer no contexto da psicoterapia, quer no contexto da relação entre as pessoas. Se não houver culpa nem arrependimento... Porque não há noção do bem e mal? Há a noção do bem e do mal. A pessoa é que não se sente vinculada a um código de ética e moral, ou seja, utiliza o código de ética e moral de acordo com as suas melhores conveniências e de acordo com o seu maior benefício. Isso é tipicamente as personalidades que estão fora da sociedade, antissociais. Portanto, não havendo culpa, não há possibilidade de intervenção psicoterapêutica, não há recuperação. Agora, há sempre a esperança que essa culpa surja, por isso é que não devemos desistir das pessoas, não é?